Olá, você está no processo de emagrecimento e você não sabe quais são os óleos, as gorduras para você usar? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te esclarecer sobre esse nutriente na nossa dieta e também te passar um ponto de vista que provavelmente você ainda não teve sobre o uso dos óleos e gorduras aí no seu processo de emagrecimento. Vamos lá? Meu nome é Andréia Cambuí, eu sou nutricionista, eu ajudo você que sabe que o emagrecimento é um processo e que por isso quer emagrecer um pouquinho a cada dia com informação de qualidade e principalmente sem parar de comer. Vamos lá? Vamos juntas? Então vamos embora. Quando a gente pensa nos óleos, nas gorduras, muitas vezes o nosso critério de escolha ele fica muito limitado ao que está disponível no mercado, ao que a gente vê nas receitas, nos produtos, e eu quero abrir os horizontes, abrir as fontes, deixar que você observe as gorduras naturais, o que tem ao seu redor e saiba como utilizar na sua vida e principalmente para te ajudar na saciedade, na nutrição, em um processo de emagrecimento. Então, esse tema surgiu porque acontece muito comigo, né? Junto ali no panorama todo dos grupos de emagrecimento, dos meus clientes individuais, eles sempre vêm para mim com ou um produto industrializado, ou uma receita, falando assim, e aí, isso aí é bom para mim? E, gente, uma das primeiras coisas que eu acabo olhando é o tipo de gordura que a pessoa colocou naquela receita que você está me apresentando ou mesmo no rótulo daquele produto industrializado. E vem muitos falsos alimentos fit, muitos falsos alimentos saudáveis nesse processo todo. Então pode apostar que tem ali um bolo muito legal com farinha de aveia, enfim, e que usa um óleo de milho, um óleo de girassol. Muitas vezes um biscoito de polvilho, sempre tem, né, gente que vem com biscoito de polvilho, ai, mas ele tem linhaça, ele tem chia, e daí olha lá na composição, tem gordura vegetal hidrogenada. Então, tudo isso, eu tô falando dos óleos refinados, eu tô falando das gorduras hidrogenadas, tudo isso eu vou falar para você fugir. E você vai entender ao longo do processo que é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde. Vamos lá? Então, no primeiro ponto, eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar. E um primeiro ponto é assim, né? Sempre dizem por aí para cortar as gorduras da dieta se você quer emagrecer. Será que isso é verdade ou será que isso é mentira? E eu vou dizer para você que se você cortar as gorduras da sua dieta, provavelmente você vai ter problemas, grandes problemas, por inúmeros motivos. Porque as gorduras, os óleos e as gorduras são a principal fonte de energia num processo de emagrecimento, ainda mais se a gente está falando num processo low carb, cetogênico, em que o teu corpo requer energia, só que você não vai buscar essa energia prioritariamente dos carboidratos, né? Por uma série de motivos. Uma porque pode ser que você esteja com resistência à insulina, um outro ponto pode ser que você esteja lutando contra a compulsão alimentar, certo? E também porque muitas pessoas que estão buscando emagrecer, elas precisam de uma fonte energética que dê uma energia prolongada. E a gente sabe que o carboidrato ele dá uma energia rápida, enquanto os óleos e as gorduras dão uma energia prolongada e ajudam muito na saciedade. E esse é um ponto muito crucial que eu observo no processo. Um segundo ponto é que qualquer processo de nutrição você vai precisar requerer vitaminas, minerais, toda a micronutrição, né? A nutrição de micronutrientes. E quando a gente vai falar das vitaminas, tem um grupo de vitaminas chamadas vitaminas lipossolúveis, que quer dizer que elas só entram no nosso corpo se elas estiverem junto com as gorduras. Então, sim, quando as pessoas deixam de consumir gorduras, elas deixam de aproveitar as vitaminas lipossolúveis. Quais vitaminas são essas? A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Então, todo mundo, né, fala que a cenoura tem a vitamina A, o mamão, né, os vegetais todos que são
alaranjados aí. Isso é verdade? É verdade, mas ela tem, né, o beta-caroteno, que é a provitamina A, que no nosso organismo precisa ser convertido, mas que também ele precisa começar sendo absorvido. E para esse processo de absorção aí, você vai precisar dos óleos e das gorduras. E quando eu falo óleos e gorduras, é porque a gente está falando sobre o estado de apresentação. Então, é muito comum você ouvir esses termos, por quê, né? Porque os óleos são aquelas fontes de lipídios que eles são líquidos à temperatura ambiente e as gorduras são aqueles lipídios que são duros à temperatura ambiente. É só uma forma de dizer. Mas quando a gente pensa nas gorduras da dieta, vamos chamar de gorduras, a gente está falando prioritariamente de três, né? Da classificação de três tipos que são relacionados às ligações bioquímicas que tem. Então, são as gorduras saturadas, as gorduras monoinsaturadas e as gorduras poliinsaturadas. E as três estão presentes naturalmente, aí você vai acabar consumindo todos, e eu tenho certeza, porque se você é como eu que come uma diversidade alimentar, você acaba consumindo um pouco de cada, e aí tá a beleza da nutrição, que é a variedade e a diversidade, certo? Agora vamos pensar, o que são essas gorduras que são as gorduras saturadas? Simplesmente que são as gorduras que têm todas as suas ligações preenchidas. Simples assim, ela não tem ligações que são disponíveis. E por isso, então, elas são saturadas, quer dizer, elas não são sujeitas a processos novos de saturação, elas já estão todas saturadas, e justamente por isso que essas gorduras elas são muito mais resistentes ao processo de cocção, ao processo, né, quando a gente fala assim, resistentes, né, à oxidação, então elas são mais resistentes a essa mudança tanto de luz quanto de temperatura. E aqui entram tanto gorduras que são animais quanto vegetais. Quando a gente vai falar das animais, né, as gorduras saturadas, por exemplo, a gente está falando das gorduras presentes nas carnes, né, na banha, enfim. E quando a gente está falando nas fontes de gorduras vegetais, a gente está falando aí das que são sólidas, como o coco, a manteiga de cacau, buriti, né, palmiche, tem aí essas gorduras que são sólidas à temperatura ambiente, que são de origem vegetal. Então, sim, elas são bem resistentes ao processo de cocção e justamente por isso são indicadas aí, né, para cozinhar. Quando a gente vai falar das gorduras monoinsaturadas, elas são que tem apenas uma possibilidade ali, né, uma cadeia possível de entrar em processo de saturação. E a gente está falando de gorduras que são excelentes para a nossa saúde, né? Funcionam no nosso organismo garantindo fluidez, garantindo a boa circulação, a boa distribuição de nutrientes. E aqui a gente está falando do azeite, da azeitona, do abacate, tem, né, as nozes, tem aí uma série de produtos aí. E quando a gente está falando das gorduras poliinsaturadas, a gente está falando de gorduras que têm aí muitas saturações, elas são bem fluídas, e nessas gorduras poliinsaturadas a gente vai encontrar sementes, óleos ali como milho, girassol, enfim, e também, né, vai ter bastante ômega 6, e também eu encontro fontes de ômega 3, como peixes, certo? Né? Presentes na linhaça também, na chia, também tem o ômega 7 presente na macadâmia, em óleo de avestruz, por exemplo. Então, por ali vai. E quando a gente está falando das gorduras, a gente está falando sobre a forma química, mas se a gente for olhar esses alimentos, eles não são só fonte de gorduras, né? Eles têm vários nutrientes aí. E tá vendo? Eu falei de muitos alimentos naturais. Então, quando você me pergunta se eu preciso cortar a gordura da dieta, com certeza não. Se você olhar para toda a história da humanidade, as pessoas só conseguiram, né, ter uma ascensão, os povos só se desenvolveram porque cada povo, de acordo com a localidade, de acordo com a sua cultura, tinha um tipo ali de gordura prioritária, e seja ela vegetal ou animal. Por quê? Porque a gordura é uma fonte de energia, uma fonte de nutrição,
E se você cortar, provavelmente você vai sentir bastante fome, porque você vai buscar outras fontes energéticas, principalmente ali no carboidrato, que é uma energia rápida, mas as gorduras também te fornecem essa energia, certo? Então, se a gente for olhar para os povos, né, algumas ilhas usam óleo de coco, né, como Havaí, os indianos eles vão usar a manteiga, certo? Porque é o que eles têm disponível, a vaca. Se você for lá no Polo Sul, você vai ver que eles usam a gordura da baleia, né, historicamente, uma gordura de porco. Enfim, a gordura ela faz parte da história da humanidade e o que eu quero dizer para você é você realmente não deixar de consumir as gorduras. Claro, você vai precisar quantificar isso, porque com certeza, quando a gente vai olhar entre carboidratos, lipídios e proteínas, os lipídios são aqueles que vão fornecer maior calorias por grama, né? São 9 calorias por grama. E claro, como tudo no processo de emagrecimento, você precisa dosar. E as gorduras também. Não é por conta disso que você vai comer um pacote de castanha, né? Que você vai comer em excesso. Mas sim, você vai ganhar muito se você conseguir comer gordura em todas as suas refeições, certo? E fica aqui nesse vídeo que eu vou te passar como tá colocando no dia a dia. Agora vamos aqui pensar numa coisa, por que é tão importante a gente escolher bem os óleos e gorduras da nossa dieta, né? Por que é tão importante ter esse olhar? Bem, quando a gente vai falar em gorduras de origem animal, realmente vai ser bem importante que você tenha um olhar bastante atento. Por quê? Porque as gorduras, elas além, né, de serem um tecido de reserva do próprio animal, é ali onde está a sua reserva energética, ali também é um tecido que tem muita afinidade por toxinas. Então, se aquele animal ele se alimentou mal ou ele vive num ambiente com com muita presença de medicamentos, agrotóxicos, enfim, tudo isso acaba indo parar justamente no tecido da gordura. Então, quando você me pergunta, né, usar gordura natural, então a banha é tudo de bom. Depende qual a origem dessa banha, porque se esse porco, por exemplo, ele foi criado num ambiente com ração transgênica, com ração com agrotóxico, e esse animal ele recebeu uma carga muito grande de medicação, tudo isso foi para onde? Né? Na carne e na gordura, prioritariamente, né? Na gordura. Então é bem importante você fazer a escolha das gorduras animais baseadas nesse critério de pureza sempre que possível, né, gente? Porque a gente sabe que muitas vezes não é possível. Mas quando for possível, você, né, saber aí a origem dessas gorduras é muito importante. Quando a gente está falando dos óleos vegetais todos, eu quero que você fique bem atento para você fugir daqueles que sofreram um processamento. Eu sempre falo aqui sobre alimentos que foram ultraprocessados e quando a gente vai olhar um óleo de soja, de milho, de girassol, de algodão e até mesmo de canola, quando a gente olha o processo de obtenção desses óleos todos, eles passaram ali por um refinamento. E esse refinamento faz com que aquela estrutura tão frágil, que é poliinsaturada, ela seja rancificada, porque a extração desses óleos é feita sobre alta pressão e temperatura, ao ponto de que o que chega para nós naquela garrafa transparente é já um óleo oxidado. E o que vai acontecer no nosso corpo, a gente consumindo um óleo oxidado, é um óleo que vai dar muito trabalho para o nosso organismo eliminar, porque não vai fazer bem, né? Vai requerer todo o nosso sistema antioxidante e a gente sabe que muitas vezes a nossa dieta não tem tudo isso e são óleos que vão acabar contribuindo para um processo de inflamação e isso traz para muitas pessoas dores. E além disso, são óleos que são muito ricos em ômega 6 e o ômega 6, mesmo que naturalmente, ele já é pró-inflamatório. Então a gente consome muito pouca proporção de ômega 6 para ômega 3, deveria ser, né, um ômega 3 para
3 ômega 6 e já se sabe aí pela alimentação da população que consome muitos óleos vegetais, muitos alimentos industrializados, que a proporção chega a ser de 1 ômega 3 para 36 ômega 6, ou seja, a gente está com grande parte da população inflamada. E se você que está me vendo usa esses óleos, a garrafa de plástico, provavelmente isso está acontecendo com você também. E se tem algo que eu vou, dizer para você que merece uma certa dose de radicalismo, é sim cortar, tirar esses óleos de garrafa de plástico. Gente, o óleo, ele é muito sensível, esses, eles são muito sensíveis, eles têm muitas insaturações. E quando você já está vendendo ele, numa garrafa de plástico, numa temperatura ambiente, ele não tem mais o que se degradar porque ele já veio degradado. Então, o óleo, não vou dizer que não existem óleos, por exemplo, de gergelim, de girassol, que sejam bons. São, mas são aqueles que são o quê? Prensados a frio, vendidos numa garrafa escura, como azeite de oliva, e de preferência refrigerado. Daí sim, as gorduras, elas vão, os óleos, eles vão aguentar ali essa instabilidade. Agora, não é o que a gente vê, A gente vê tudo em garrafa de plástico. Por quê? Porque se você entrasse em contato com ele na sua forma pura, você não iria usar, seria um óleo totalmente fedorento, rancificado, mas a indústria passa ele por um processo de desodorização e entrega aí para você sem cheiro e sem aquele gosto horrível, e você acaba comprando achando que é ótimo, mas isso depois que entrar no teu corpo vai dar muito trabalho. Andréia, você falou até agora de tudo, que a gente nunca deveria consumir. O que mais que a gente não deveria consumir, Então, se eu tô falando dos óleos vegetais, você vai começar a olhar os rótulos dos alimentos. E quando tem lá no rótulo dos alimentos que tem gordura vegetal hidrogenada, isso você já foge, porque você tá sabendo que esse alimento tá cheio de óleos refinados. Então aqui, ó, a gente vai falar do quê? Do sorvete, que tem muita gordura, das bolachas, todas essas cracker, crocantes aí, as massas folheadas. A gente tá falando da batata frita, que você adora, que você come no teu fast food. A gente tá falando de tudo isso. Aqui sim cabe uma dose de radicalismo de você comer muito, muito eventualmente, trocar, substituir esses alimentos por alimentos que você mesma consiga preparar, um sorvete que você faça com, por exemplo, um leite de coco, uma banana, manga, morango, A mistura do leite de coco com frutas dá uma cremosidade e faz com que você tenha um sorvete natural. Quando você está falando da batata frita, por que você fazer um óleo de soja? Por que você compra no fast food? Vai fazer a batata frita? Ok, Vai fazer um azeite de oliva na sua casa. Andréia, mas você falou que eu não posso aquecer, O azeite de oliva pode aquecer? Sim, gente, o azeite de oliva, ele tem tanto antioxidante que é possível você aquecer. Olha que interessante. Então, vamos pensar quais seriam os melhores óleos e as melhores gorduras para você usar na sua alimentação. O que não pode faltar? Então, se eu fosse listar quais você usaria, a lista seria enorme, cada um tem uma indicação. Então, óleo de coco, a manteiga, o óleo de abacate como um complemento, certo? O azeite de oliva e alguns prensados a frio aí ótimos, que são mais difíceis de você encontrar, um bom óleo de gergelim, como eu falei, na garrafa escura, bem acondicionado, tudo certinho, óleo de macadâmia. Agora, tudo isso você vai estar falando, Andréia, mas você é tão distante de mim. Calma, vamos começar a parar e pensar para os alimentos que a gente tem disponível. Quando a gente fala dos alimentos, você já pode consumir os óleos e gorduras na melhor embalagem, que é a embalagem o quê? Original. O que é embalagem original? A gente está falando do abacate, que você pega o abacate, corta, amassa e come. A gente está falando da semente que não passou por esse processo de refinamento, simplesmente ela tá já no seu invólucro ali original, o girassol já tá ali, disponível, a sementinha já foi descascada, mas ele tá ali para você fresquinho, junto com as fibras, bem acondicionado, com toda a vitamina E que preserva as qualidades dele.
certo? A gente está falando de você consumir um iogurte natural que seja integral, que já tem as gorduras ali dentro dele. A gente está falando para você que você come já naturalmente alimentos como carne de peixe, de boi, de frango, que já vem com a gordura dentro, uma coxa, sobrecoxa já tem a gordura, certo? A carne de boi já tem a gordura ali, a própria pele do frango tem, você não precisa fugir dessas gorduras naturais, é só você equilibrar esses alimentos ao longo do teu dia a dia, certo? Você consumir a saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, de diferentes formas, tá vendo? Comer o coco. Então esse é o primeiro passo para você já garantir aí um bom consumo de óleos e gorduras. Agora, quando a gente está falando de você escolher gorduras para que você cozinhe mesmo, prepare teu arroz, teu feijão, tuas coisas, então eu digo para você que é interessante você não deixar de ter na sua casa o azeite de oliva, você não deixar de ter na sua casa a manteiga, sim, o óleo de coco, são três aí que eu falo para você sempre manter, porque com eles você faz muitos preparos e consegue garantir aí muita diversidade para a tua alimentação, certo? Vamos lá, como que eu combino cada gordura com o processo ali da culinária a ponto de ficar tão gostoso quanto as coisas que eu tô acostumada a comprar? Então vamos lá. Vou passar para você como que eu faço lá em casa, certo? Para te dar algumas ideias também. Para temperar ali o arroz, o feijão, para preparar mesmo, fazer uma carne, enfim, geralmente eu uso o azeite de oliva. Qual azeite de oliva usar? O extra virgem. Por que o extra virgem? Porque o extra virgem ele foi prensado a frio, ele tem uma quantidade muito grande de antioxidantes e é justamente isso que ajuda ele a preservar os nutrientes quando você está refogando. Mas ele aguenta altas temperaturas? Ele aguenta temperaturas elevadas por um período de tempo. Refogar é tranquilo. Até mesmo fritura de imersão, em que a temperatura não está tão alta, o azeite de oliva ele segura bem. Já tem muitos estudos mostrando que sim, você pode cozinhar com azeite de oliva, desde que a sua alimentação tenha também outras fontes de antioxidantes, certo? Agora, claro, se você vai fazer um tratamento para saúde, porque você tem doenças cardiovasculares, porque você está buscando especificamente ali os antioxidantes, aí sim você vai finalizar os pratos com azeite de oliva. E é isso que eu ia falar para você. Sempre que possível, que você não precise do óleo para refogar, você pode estar finalizando os pratos com ele. Então, muitas vezes eu faço legumes ao forno, coloco lá vários legumes, a berinjela, a abobrinha, couve-flor, cebola, tomate, coloco tudo no forno com sal e orégano, temperinhos. E quando eu tiro do forno, que aí eu vou servir, eu finalizo com azeite de oliva. Assim como as saladas, assim como tudo que eu vou optar por finalizar ali, finalizar com azeite de oliva, tudo de bom. E caso você ache o gosto muito forte, uma boa dica é que você busque azeite de olivas que tem uma boa procedência, que são mais finos aí, que tem uma acidez menor e você vai perceber que ali uma acidez, né, por exemplo, 0,5, eles também são mais suaves ao paladar, certo? Um outro óleo que eu costumo ter bastante, assim que eu uso, não deixo faltar aqui em casa, é o óleo de coco. Por quê? Porque ele combina muito bem com preparações doces. Então, quando eu vou fazer bolos, eu geralmente opto por óleo de coco, embora eu já fiz com azeite de oliva e tem bolos, por exemplo, o cacau, que é bem forte, ele combina, certo? Combina mesmo. Agora, eu gosto do coco no bolo doce. E também gosto do coco em algumas preparações salgadas, sim. Se você já refogou uma cebola no óleo de coco, você sabe o que eu tô falando, né? Não vem um cheiro maravilhoso? Então eu deixo para que determinadas preparações no meu almoço eu faça com um ou com outro. Um outro que eu gosto bastante de usar também, que é bem bom para aquecer, é a manteiga ghee. Né, a manteiga que ela já foi clarificada, já se tirou ali toda a lactose e ela é um óleo mesmo, né? E esse óleo daí sim uso para fazer as frituras, para refogar, mas ele combina muito bem com vegetais. Agora, se você não tem a manteiga ghee,
O que você pode fazer é cozinhar os vegetais e finalizar com a manteiga mesmo que você tem, que daí ela não precisa, você não precisa estar cozinhando muito, né? Você coloca a manteiga derrete junto com uma batata doce, junto com brócolis, né? Fica maravilhoso. É o que eu faço aqui em casa. Daí você vai falar, Andréia, mas é muito caro usar só esses tipos de gordura, você já viu o preço, tá muito mais barato o óleo de soja, né? Isso é verdade? É verdade, só que eu vou dizer para você, nesse critério dos óleos e gorduras, sim, nesse critério eu quero que você invista em você, invista aí na sua saúde, certo? Fica aí para você, né? Para você gastar com você. Quanto custa uma pizza? Hã? Uma pizza não tá quase 50 reais? Com 50 reais você compra 2 azeites de oliva e você usa o mês inteiro, como a gente faz aqui em casa. Não é uma boa lógica aí para você pensar? Agora vamos lá. Como fazer um cardápio contemplando essas gorduras boas? Então, gente, vamos pensar, no teu café da manhã, você já pode preparar os teus ovos com azeite de oliva, você pode pegar ali o seu café, colocar as gorduras no café, um TCM, eu não falei do TCM, né, antes, mas o TCM, o triglicerídeo de cadeia média, que ele foi extraído do óleo do coco, então ele fornece energia muito rápida, você já usa ali, já toma a tua cápsula de ômega 3, caso você não tenha todo o consumo de peixe que você precisa, e né, geralmente a gente não tem, já toca ali o teu café da manhã, certo? Come as suas sementes, põe a semente no ovinho, enfim, no meio da manhã também usa as suas sementes, ou come o abacate, ou come o coco. Na hora do teu almoço, você come as gorduras naturais das carnes. Sim, você não deixa de comer, porque você sabe que isso vai te dar saciedade para o dia todo. Equilibra as gorduras vegetais com animais, equilibra os tipos de gordura. De tarde, come o teu iogurte natural, mas coloca chia, coloca linhaça, tá vendo? Tem gorduras ali interessantes, né? Tem o GLA, tem muita, além das fibras, né? Tem ali o ômega 3 também, te ajuda. No jantar, você pode estar fazendo um preparo em que você vai consumir um atum, uma sardinha que tem as gorduras ali preservadas, né? Um peixe, tá vendo? Vendo que é só uma questão de você se preparar. Chega no final de semana, você faz o teu bolo e como você, né, tá num processo de emagrecimento, você não vai fazer um bolo gigante, você vai fazer um bolo menor, um bolo de caneca em que você vai usar colheradas de óleo de coco e tudo bem, né? Te dá saciedade. Já usa como farinha para esse bolo a própria semente de girassol, de amêndoas moída na hora. Tá vendo como não é tão difícil assim você colocar boas fontes de gordura na sua dieta? E sabe o que vai acontecer quando você optar melhor por as gorduras? Você vai perceber a diferença no teu estado de saúde, na sua pele, na sua disposição e principalmente nessa questão da inflamação, das dores articulares, na qualidade ali, né, por exemplo, da sua pele, na celulite. Você vai observar tudo isso e depois você vai me contar. Entendeu? Nesse vídeo aí eu quis passar para você por que é impossível você emagrecer todos os dias sem comer gorduras naturais. Não tem como, gente. A gordura é saciedade, a gordura é nutrição, a gordura é vida. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Eu quis ser bem prática, eu poderia falar né, do uso de vários outros tipos de óleos, de sementes, mas eu quis pensar aí bem no seu dia a dia e simplificar para você, porque você, assim como eu, busca muito além do emagrecimento ter saúde. Tá bom? Combinado? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e me dizer aí o que você achou desse conteúdo, tá bom? E também trazer sugestões de novos conteúdos. Até mais, tchau, tchau!